Essa história aconteceu ao longo de 3 ou 4 anos, quando eu era criança. Eu não lembro exatamente quando tive o primeiro episódio, mas eu comecei a ter um pesadelo recorrente, meio lúcido, que aparecia uma vez a cada 2 ou 3 meses. Do que consigo me lembrar, era sempre assim. Eu estava deitado na minha cama, mas a visão não era em primeira pessoa. Em vez disso, eu me via de cima, como se estivesse olhando meu quarto através de uma imagem de câmera de segurança no teto. Essa sensação de estar fora do meu próprio corpo sempre me deixava apavorado. Eu tentava nadar ou flutuar de volta para o meu corpo, mas eu nunca conseguia me mover além de virar a cabeça para olhar ao redor do meu quarto. Eu sabia que isso era um sonho, mas isso não diminuía meu medo. Ao longo dos sonhos, eu comecei a notar algumas coisas estranhas no meu quarto. Primeiro, o relógio digital no criado mudo sempre marcava o tempo ao contrário. Esse era geralmente o primeiro detalhe estranho que eu percebia. E assim que eu reparava nisso, outros detalhes esquisitos também apareciam. Tinham desenhos colados em pontos aleatórios das paredes ou nos móveis. Eles pareciam desenhos de crianças feitos de giz de cera, como se fossem meus, mas eu não tinha lembrança nenhuma de ter feito eles. Eu não era o tipo de criança que desenhava muito, então não era alguma coisa que eu simplesmente tivesse esquecido. Esses desenhos eles sempre mostravam a mesma coisa. Era uma fileira de pessoas de mãos dadas, todas sorrindo, e tinha uma figura menor no meio que só podia ser eu. Elas estavam sempre diante de uma casa com telhado azul. Eu não lembro mais nada além disso nos desenhos. Tinha mais um detalhe também, que era um trenzinho de brinquedo que eu tinha. Ele sempre aparecia em lugares diferentes do chão, e isso chamava minha atenção porque eu tinha perdido aquele brinquedo vários anos antes de ter esses sonhos. Depois de analisar o meu quarto por um tempo, eu senti uma vontade inexplicável de olhar para a janela. E bastava eu virar o rosto e, como se fosse programado, um homem aparecia a poucos centímetros do meu vidro. Ele tinha cabelos curtos e grisalhos e tinha um corte visível na parte esquerda da cabeça. E isso é tudo que eu lembro do rosto dele. Ele ficava me observando dormir por alguns segundos e logo depois ele começava a arranhar o vidro, como se estivesse tentando abrir aquela janela por fora. E era nesse ponto que eu começava a acordar. Às vezes eu corria imediatamente até a janela, outras vezes eu estava tão aterrorizado que eu nem conseguia me mexer, mas eu sempre acabava olhando para ela de algum jeito. Eu não sei o que eu esperava encontrar, se fossem marcas de arranhões ou talvez as manchas das mãos desse homem, mas eu nunca tinha nada. Depois da 4ª vez que eu tive esse sonho, eu finalmente decidi contar para os meus pais. A minha mãe disse que sonhos recorrentes não eram tão raros, especialmente na cidade, e meu pai falou que ele sempre estaria a 1 quarto de distância caso eu tivesse muito assustado. E eu concordei, fingindo que isso tivesse me ajudado, mas na verdade não ajudava mesmo. Meu pai percebeu que ainda estava com medo, e aí ele foi de mão dada comigo pra gente ver o exterior da casa. Não tinha nenhum sinal de que ninguém estivesse ali, nenhuma pegada, nenhuma mancha na janela, nada. Mas mesmo assim isso não me deixou tão tranquilo quanto deveria. Nessa época eu já estava tendo esse sonho há mais ou menos 1 ano. Igual eu falei, ele acontecia mais ou menos umas 3 vezes. Não eram todas as noites, mas ter o mesmo sonho 4 vezes com certeza significava alguma coisa. Essa 4ª vez foi a última por um tempo. Eu fiquei quase 6 meses sem que esse sonho acontecesse de novo. Eu até tinha me convencido que tudo isso tinha acabado. As coisas começaram a voltar ao normal, como acontece com os medos de infância, mas aí uma vez, do nada, o sonho voltou. Eu não sei exatamente o que fez ele voltar, mas uma noite qualquer eu tive esse sonho de novo. Tudo estava exatamente igual, os desenhos, o relógio, o trem, mas tinha alguma coisa diferente que me apavorava o dobro das vezes anteriores. Inicialmente eu não conseguia entender o que era, até que eu percebi que a janela do meu quarto estava aberta. Assim que eu percebi isso, eu acordei. Eu fiquei uns 5 minutos completamente paralisado, como se fosse uma paralisia do sono, e ela não era passiva. O meu cérebro estava gritando para eu verificar a janela, mas o meu corpo não respondia. Eu sentia um frio intenso, como se o vento gelado estivesse entrando pela janela aberta, que eu tinha certeza que estava aberta. Esses 5 minutos foram um medo que eu nunca tinha sentido antes. Tudo que eu conseguia pensar é que aquele homem estava de novo lá na janela e ele estava prestes a entrar no meu quarto. E não tinha nada que eu conseguisse fazer para parar isso.
Quando eu consegui me mexer de novo, eu corri até a janela. E ainda bem que ela estava trancada. Eu não consegui mais dormir aquela noite. Eu nem sei como que eu consegui funcionar no dia seguinte. Eu disse para mim mesmo que isso tinha que parar, que eu não ia me enganar de novo. Todas as noites antes de eu dormir, eu pensava naquele sonho, tentando me preparar para caso eu tivesse ele mais uma vez. Eu não sei se esse raciocínio faz sentido, mas eu esperava que manter o sonho na minha cabeça fosse me ajudar a não ficar tão assustado se acontecesse de novo. E isso funcionou. Na próxima vez que eu tive o sonho de novo, ele não era nem metade do quão assustador tinha sido antes. Eu nem me dei o trabalho de verificar a janela quando eu acordei. E com o tempo, eu fui ficando cada vez menos amedrontada. Só que ainda assim tinha alguma coisa sobre tudo aquilo. Não era de forma assustadora, mas era o suficiente para querer falar com os meus pais mais uma vez. Talvez fosse o jeito que eu tivesse explicado, ou talvez pode ser porque eu já estivesse mais velho, mas dessa vez eles prestaram mais atenção. Eu tentei dar o máximo de detalhes possível, que era uma coisa que eu não tinha feito antes, e a hora que eu comecei a descrever esse homem, eu percebi que a expressão dos meus pais mudou. Não foi nada dramático, mas eu notei, especialmente quando eu falei do corte na testa dele. Antes mesmo de eu terminar, meu pai me interrompeu e perguntou se eu tinha certeza sobre esse corte. E eu disse que sim. Ele olhou para minha mãe com um rosto que eu não entendi, e eu perguntei o que estava acontecendo, mas eles me garantiram que estava tudo bem, e para não deixar eles desconfortáveis, eu não insisti mais. Desde então, eu comecei a me perguntar se tinha alguma coisa que eles não estavam me contando nessa história. Alguns dias depois, meus pais me chamaram para conversar. Não foi nenhuma revelação dramática, eles apenas disseram que queriam me contar uma coisa. Foi minha mãe que falou a maior parte do tempo. Ela explicou que quando eu era bem pequeno, tinha um homem que cuidava de mim às vezes. Ele não era da nossa família, mas era um amigo próximo do meu pai, na faculdade. E ele esteve sempre presente quando eu era bebê e criança pequena, e especialmente nas épocas que meus pais trabalhavam bastante. Mas alguma coisa aconteceu. Meu pai não deu muitos detalhes, ele só disse que ele e o homem brigaram muito feio e eles cortaram contato. Meu pai proibiu esse amigo dele de chegar perto da nossa família novamente, e especialmente de mim. Foi só isso que falaram. Eu perguntei o motivo da briga, mas eles não quiseram me contar. Só repetiram que não tinha nada a ver comigo e que eu não precisava me preocupar. A única outra coisa que eles me disseram foi que ele tinha uma cicatriz visível na testa. Isso me deu um aperto no estômago. Eles não ligaram os pontos em voz alta, mas eles nem precisavam. Eu já era velho o suficiente para fazer essa conexão sozinho. Mais tarde naquela noite, mesmo depois que minha mãe foi dormir, meu pai ficou mais um tempinho comigo na sala. Eu percebi que ele queria falar mais e que não tinha ficado satisfeito com a conversa anterior. E depois de um silêncio ele me disse a sua teoria. Ele achava que esses sonhos eram a maneira que meu cérebro encontrou de processar alguma coisa muito profunda, alguma memória dos meus primeiros anos de vida, antes mesmo que eu conseguisse falar frases completas. Ele mencionou o quanto que eu gostava desse amigo dele, o quanto que eu chorava quando ele ia embora e que eu sempre queria que ele me colocasse para dormir. Meu pai disse que não conseguia imaginar qualquer outro motivo para eu saber da cicatriz na testa dele. E depois disso eu nem sabia o que pensar. Eu não tinha nenhuma lembrança dessa pessoa, e até hoje eu não lembro de nenhum momento com ele. Mas eu não tinha escolha senão seguir com a minha vida, com ou sem esse sonho recorrente. Depois dessa conversa, os sonhos diminuíram. Eu tive ele só umas 2 vezes no ano seguinte, mas por volta do 4º ano que ele estava acontecendo, as coisas tomaram um rumo sombrio. Certa noite, depois de acordar desse sonho, eu olhei para a janela por hábito, e eu vi alguma coisa se mexendo. Foi só um relance, mas eu tinha 100% de certeza que alguma coisa tinha acabado de se mexer lá fora. E, de repente, esse medo que eu passei todos esses anos tentando controlar voltou com força total e muito pior do que antes. Eu pulei da cama e gritei pelos meus pais. Meu pai correu lá pra fora descalço, enquanto minha mãe ficava me segurando firme. Eventualmente ele voltou e cochichou alguma coisa pra ela. Eles só disseram pra eu ficar onde eu estava enquanto chamaram a polícia. Eu obedeci e fiquei lá no quarto deles, mas eu não lembro de ouvir sons de sirenes nem vozes de policiais naquela noite. Meu pai insistiu que tudo estava bem e que a polícia cuidaria do assunto. No dia seguinte, ele confessou que tinha visto o que pareciam ser alguns rastros debaixo da minha janela. Eu perguntei se ele achava que era um amigo dele, mas ele disse que era impossível.
A gente tinha se mudado e ele não sabia onde que a gente morava. Meu pai me prometeu que nada de ruim iria acontecer, e felizmente ele estava certo. Nunca mais eu tive aquele sonho. Meus pais não gostam de falar sobre esse último episódio, e eu entendo por quê. Eu nunca consegui uma resposta direta deles, e nesse ponto eu já até parei de tentar. O que não sai da minha cabeça é um pensamento de que, toda vez que eu tive aquele sonho, será que talvez pudesse ter alguém mesmo do lado de fora da minha janela, me observando? Mas é plausível que se alguém tivesse me perseguindo por 4 anos? Não faz sentido. Eu nem consigo decidir o que seria mais assustador, se fosse mesmo esse amigo do meu pai, ou se fosse um completo estranho que meu cérebro associou a ele por algum motivo. E como que isso foi parar nos meus sonhos? Eu pesquisei sobre isso, mas eu ainda não sei como seria possível. Talvez se ele fizesse algum barulho, se meu cérebro captasse alguma coisa de alguma forma, eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que eu tenho 95% de certeza que os meus pais nunca chamaram a polícia aquela noite. Provavelmente eu nunca vou ter explicação para isso. Talvez eu nunca nem consiga respostas para essa experiência, já que faz tanto tempo. Mas, se algum dia eu conseguir, eu dou um retorno.